Olá pessoal, hoje inverno, mês de julho, frio, chuva fina, eu resolvi mexer em alguns papéis e alguns arquivos que eu tenho aqui de imagens e quero mostrar para vocês uma série de desenhos que eu fiz. Alguns deles já têm 20 anos, entre 20 e 15 anos, e também tem os mais recentes. Tinha uma época que eu trabalhava com artesanato e desenvolvi alguns jogos, histórias infantis, minhas historinhas infantis. Nunca publiquei essas histórias, né? A não ser na época da faculdade que a gente acabou fazendo um trabalho em conjunto, então eu ilustrei o livro, mas não virou um livro para comercializar. E também na época que eu trabalhei com deficiência intelectual, também desenvolvi um material didático colorido para explicar algumas referências da história. Então quero começar aqui mostrando os desenhos que eu fiz em 2001, por aí, algumas historinhas. Essa técnica é pico de pena, aquarela. Então essa história do cachorrinho, e aí fui ilustrando assim, né, da maneira que eu sempre colorido, sempre eu gostei de fazer. Isso se torna uma boa referência também para algumas telas, algumas pinturas em tela que fiz depois. Então, muito legal assim, hoje, né, ver toda essa trajetória das telas, até de certa forma representadas aqui. E essa da Abelhinha e Abelum, essas historinhas eu escrevi, só que a gente tem as ideias, né? E como eu tenho muitas ideias e vou transitando entre elas, né? Para publicar esse material, também eu acredito que não seja muito fácil, né? E até escrevi, mas preciso de alguém que se debruce em cima dessas histórias e faça realmente textos adequados, né? Eu prefiro ficar nesse mundo colorido e da imaginação do que partir para escrita de fato, né? E hoje até a representação na cerâmica eu tenho uma série de cerâmica que é casinhas, Chaimel, a fazenda, né? Tem os bichinhos. Então, isso também resultou em trabalhos de cerâmica. Aqui mais um desenho. Assim, fui construindo no meu imaginário, trouxe algumas referências, né? A ursinha que gostava de bala, comprou bala, e no fim ela acabou ficando doente, tanto comer bala. No final deu tudo certo, como toda a história, né? Aqui é a história do Julinho, que era filho único e depois a mamãe contou que vinha a irmãzinha e todas aquelas situações de uma criança que não sabe o que vem pela frente, né? E no fim também a irmãzinha foi a coisa mais linda, mais agradável que aconteceu na vida dele, né? Essas pequenos roteiros que eu acabei desenvolvendo, e algumas delas então um papel bem maior assim, ó. Aqui é a história de um filhotinho que acabou se perdendo, e aí ela foi procurar a ajuda do gato, e assim até que alguém viu o filhinho dela, né, da patinha. Aqui mais uma procura. Aí o galo também entrou ali na brincadeira. E assim, são pequenos roteiros que eu acabei desenvolvendo para fazer essas histórias. E eu gosto muito delas porque é um tempo... Eu me dediquei bastante para essas pinturas. Quem sabe um dia tem algum escritor que se interessa para fazer o livro, né? Aqui foi a história da balaiada, quando eu estava fazendo faculdade de história. Então eu e a minha equipe fizemos o livro
e eu fiquei responsável pela ilustração também desse livro, da história da balaiada. Isso aqui já é material didático, quando eu dava aula para pessoas com deficiência, então produzi algumas referências que para eles fica bem mais fácil, então, perceber ou aprender com a ajuda de imagens, né? E acabei... foi produzido, então, um material didático para uma escola específica que eu trabalhei, uma pequena apostila, e isso foi muito interessante na época. Esses desenhos aqui já fazem parte de um outro pensamento, né, que seria para estampa de camisetas e mais do universo infantil mesmo, que é a história de uma, não é história, mas sim representação de uma flor. E também gostei de fazer. Aqui já tem um material que eu usei muito, vendi muitos joguinhos também que produzi, joguinhos de montar, acabei fazendo daí no MDF, esses joguinhos assim. Foi muito interessante, trabalhei um bom tempo com artesanato e produzi o meu material mesmo de artesanato, né? Minhas imagens, isso aqui eram imagens para fazer quebra-cabeça. Então, tem vários desenhos. O Grilo Olívio, que também tinha história. Tem a cachorrinha Lili. Então, são vários desenhos legais que eu acabei produzindo, né? Gostei muito de fazer tudo isso e foi um tempo bem legal. Aqui já tem algumas referências bíblicas, produzi alguns quebra-cabeças, alguns joguinhos também dentro dessa temática mais bíblica. Depois eu mandava, imprimia, recortava, jogo de memória aqui, outro jogo de memória também. Tinha muita coisa interessante, acabei produzindo muita coisa legal. Muitos jogos, muito material didático que eu produzi, aqui para criança bem pequenininha, aqui já um quebra-cabeça também. E assim foi um tempo, né? Fazia fantoches, desenhava primeiro, fazia todos os moldes, fazia todos os fantoches. Então, hoje é um dia para recordar, para mexer nesse material que eu guardo assim com muito carinho, né? Porque são minhas ilustrações e a partir dessas ilustrações eu produzi outras coisas bem legais. Trabalhei também, aqui já estava numa pesquisa bem legal para fazer estampa de camiseta, mais para juvenil, né? Para adulto também. Mas como eu gosto muito de cores, isso acaba encarecendo bastante, né? Até que depois eu conheci o processo de sublimação. Aqui eu trabalhei na época com painéis para formatura. Então aqui eu desenvolvi um painel para formatura de algo em informática, ciências da computação, alguma coisa assim. Aqui tinha mais um painel produzido na época. Fiz um painel enorme, de mais de 3 metros para minha formatura, para minha turma, né? Tudo na pintura, então foi bem legal. Aqui direito, outra aqui bem bacana. Então fiz pequenos ensaios para fazer esses painéis. Alguns eu fiz, outros ficaram só no papel mesmo, mas foi uma outra área que acabei atuando, né? Hoje eu acho que formatura já nem tem mais nada disso, tudo muda muito rápido, né? Por último, produzi um material junto com 2 amigas minhas, a Sandra Helena e a Márcia Cordeiro. Então todos esses desenhos, isso aqui é a minha historinha. Eu ainda fiz no papel com a caneta nanquim e colori, mas esse processo todo aqui eu já consegui fazer
no computador. Então, aprendi depois a trabalhar com Photoshop, né? E fazia primeiro, faço então hoje os primeiros riscos no papel e faço depois a transferência da imagem para o computador, fotografo e vou trabalhando no Photoshop, né? Então, essa história do gigante, ali é da ovelha, não dá para ver muito bem, né? Mas é uma placa que a gente produziu em PVC para criança poder até colocar o pratinho em cima e para na sala de aula contar, a professora poder contar a história e tal, né? Foram experiências. Hoje tem um grupinho, chama-se Colorê, eu e duas amigas, a Márcia e a Sandra, né? Então a gente de vez em quando faz alguns encontros e tenta colocar esse material à venda, né? E hoje as histórias estão divididas, cada uma tem a sua história numa placa e dentro do kit tem o dedoche, tem uma folha para pintar e tem um quebra-cabeça e tem uma historinha mesmo. Mas são pequenos ensaios, né, que a gente faz e para tentar ver qual que é o melhor material gráfico e tal. Como eu tenho muitas atividades relacionadas à arte, tenho a minha produção também, e inclusive eu vou fazer um vídeo com a minha produção de arte contemporânea, né? Acaba que essas coisas vão passando pela mão da gente, é uma falha minha de não me dedicar talvez especificamente a esse material, mas hoje eu organizei um pouco mais a minha vida e em termos de tempo, né? Abri o Espaço Cultural Ritzmann, que recebe aqui exposições e outras oficinas e tudo mais, né? Então, eu acho que agora eu consegui reservar um pouco mais de tempo para pensar em novos projetos, sabe? Projetos meus e fazer parcerias, né? Então, é isso, eu queria apresentar esse meu histórico aqui, esse meu levantamento de imagens que estava guardado tanto tempo, né? E que ainda não apresentei, ou talvez é um lado dessa artista aqui que vocês não conhecem, tá? Um beijo para vocês, qualquer coisa estamos à disposição, ok? Obrigada, bom dia!